Eu vou ler a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, no capítulo 3. Você encontrou aí? Lá no finalzinho do Novo Testamento, segundo livro de Pedro, no capítulo 3. Diz assim as Escrituras: Amado, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como os mandamentos do Senhor e Salvador ensinado pelos nossos apóstolos, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas estas coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céu, bem como a terra, o qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo daqueles tempos, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como vivem os santos em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do nosso Deus, pelo qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensível, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, pois igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos para que não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno. Graças a Deus. Eu coloquei o título dessa mensagem sobre instruções enquanto o mundo não acaba. Estamos falando tanto nesse dia sobre esse coronavírus, sobre o fim do mundo, o fim das outras coisas. E agora, com esse decreto, primeiro do presidente, agora o governador então flexibilizando e também a prefeitura se mobilizando, parece que não é o fim das coisas. O próprio Jesus, ele diz que quando ouvirmos estas coisas, devemos estar apercebidos, podem ser o princípio das dores, mas ainda não é o fim. Eu acredito também que ainda não é o fim. Eu acredito que nós devemos sim estar atentos, e eu vou explicar isso nessa mensagem. Então, eu coloquei o que fazer, instruções caso o mundo não acabe. Porque é verdade que ele pode acontecer a qualquer momento. Mas se não acontecer, como devemos viver a nossa vida? Estamos aguardando aí as instruções da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, do governo estadual, governo federal. Aguardamos todas estas instruções. Mas as Escrituras têm o manual da vida daquele que crê e daquele que serve ao Senhor.
Portanto, mais importante, e é tão importante, mas é mais importante do que as instruções políticas, as instruções de saúde, nós precisamos das instruções, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E o apóstolo Pedro, inspirado no Espírito Santo, nessa sua segunda carta, sua última carta, escrita para chamar a atenção do povo de Deus, ele nos dá princípios muito fortes. O primeiro deles que eu quero destacar a respeito dessa questão do mundo, a primeira instrução que ele nos dá é que esses acontecimentos, eles devem servir para nos despertar e também para que nós possamos recordar de algumas coisas. Assim diz o versículo 2 e 3. Eu creio firmemente que situações como essa que estamos passando, situações de dificuldade, situações de confinamento, situações de perseguição. Nós tivemos um caso incrível no Brasil, uma mulher reunindo na sua casa em Santa Catarina, a polícia parou o culto, bateu na porta da casa, obrigou a mulher a parar o culto que ela estava fazendo. Nós vimos aí, pessoas sendo presas por conta desse confinamento. E eu não tenho dúvida de que situações como essa, elas servem para nos chamar a atenção. Ela nos desperta, é para que nós possamos acordar daquele sono que nós estávamos vivendo, da nossa vida tranquila. O apóstolo aqui vai escrever: eu procuro vos despertar a vossa lembrança. No meio dessas dificuldades e desses problemas, algo precisa despertar em nós, alguma coisa tem que acordar em nossa vida, algo precisa se levantar na nossa vida. E esse despertar tem a ver com o que nós devemos lembrar daquilo que as Escrituras nos ensinam. Devemos voltar e nos recordar o que as profecias falam, aquilo que a Bíblia Sagrada fala. A gente não deve ficar com medo dessas coisas, porque as Escrituras já falavam isso desde os dias de Jesus e até mesmo antes pelos profetas do Antigo Testamento. Situações como essa já estavam previstas nas Escrituras. Perseguições, fomes, pestes, terremotos, apenas nós estávamos esquecidos ou adormecidos, preocupados com a nossa própria vida. Problemas como esse, eles nos sacodem, faz com que a gente saia do nosso marasmo, da nossa quietude, ou pelo menos deveria fazer. Desperta você que está dormindo e lembre de que nada disso que está acontecendo está nos pegando de surpresa. Pelo menos não deveria nos pegar, porque todas estas coisas já estavam preditas nas Sagradas Escrituras. Isso foi ensinado desde há muito tempo, foi ensinado pelos apóstolos, pelos pregadores. O ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, que haveria fomes, pestes, terremotos, guerras, rumores de guerras. Mas nem sempre nos despertamos. Nos meus 40 e poucos anos, nunca vi uma situação como essa. E com quem eu converso, meus pais, nunca viram uma situação como essa. Será que tudo isso não serve para, no mínimo, despertar a nossa fé? Despertar e nos levar a recordar aquilo que nos diz as Escrituras? Temos que acordar. Temos que acordar para as verdades. Temos que acordar na nossa vida espiritual. Temos que nos levantar espiritualmente. Temos que lembrar aquilo que as Escrituras nos ensinam. Temos que lembrar dessas profecias. Temos que lembrar também desses ensinos. Estava predito. E desde que o mundo é mundo, o que devemos fazer e a forma como devemos comportar, o que devemos crer, já está revelado. E isso deveria nos trazer paz e segurança. Como eu disse, às vezes ficamos aí buscando as instruções, o nosso coração fica inquieto, não sei se obedece o governo, não sei se obedece o presidente, o prefeito. Ora, nessas medidas de saúde, obedeça e tudo que obedecer é bem-vindo. Mas a minha pergunta é: será que nesse momento, a nossa vida espiritual, estamos acordados e despertando para obedecer aquilo que já foi revelado? Isso já foi previsto. E o que deveríamos fazer já está escrito na palavra de Deus. Mas o Senhor ainda nos ordena mais. Primeira instrução, isso é para nos despertar e nos acordar.
Segundo ponto que eu quero destacar nesse texto é que nós precisamos acender a luz. Lembra quando você acorda na sua casa? Um barulho estranho? Uma das primeiras coisas que você faz é acender a luz. Sabe o que isso significa? Significa que nós devemos abrir os olhos, que nós devemos vigiar, que nós devemos estar atentos. Pois o versículo diz que tudo isso, no versículo 3, ele diz: tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. O texto vai falar lá na frente, no versículo 16, ao falar desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as epístolas, que há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes, os instáveis, deturpam, como deturpam também as demais escrituras. Eu quero aqui te chamar a atenção. Nós precisamos abrir os olhos, acender a luz, porque nesse tempo existem aqueles que se levantam para zombar das profecias e deturpar as escrituras. Enquanto o texto nos diz que nós, como povo de Deus, devemos nos acordar, devemos recordar os ensinos e também as profecias, nesse mesmo tempo, nós precisamos estar vigilantes com aqueles que zombam das profecias, com aqueles que alteram o ensino. Amados, isso não é novidade para ninguém. Desde que mundo é mundo, as pessoas estão fazendo isso. Estão zombando das profecias. Aqueles que dizem isso não vai acontecer. Aqueles que ridicularizam o que nós falamos como pastores. Aqueles que zombam, dizem isso é bobagem. É interessante, o texto diz no versículo 4, diz assim: aqueles que dizem, onde está a promessa da sua vinda? Aqueles que zombam dizendo, desde que eu sou menino, estão falando que Jesus vai voltar e nunca voltou. Aqueles que zombam, que desprezam, que acham que as escrituras elas não são nada, não são dignas de confiança. A gente tem costume de zombar, de desprezar aquilo que nos amedronta. E tem aqueles que deturpam, alteram e adulteram os ensinos das escrituras. Eu pedi que a Lorena colocasse algumas profecias, ou falsas profecias, ou deturpação das escrituras, somente algumas no decorrer da história. Uma das mais antigas aconteceu em 1806 na Inglaterra, chamada Galinha de Leeds. Leeds era o nome de uma cidade da Inglaterra, que ela começou a botar um ovo, e no ovo estava escrito Christ is come back, Jesus está voltando. Virou uma coisa doida. E aí depois descobriram que o camarada estava escrevendo isso no ovo, depois que todo mundo ficou impactado. Um pouco mais a tempo, um pouco mais adiante, 1843, 1844, Guilherme Miller, que fundou os adventistas, tem toda aí a história, que declarou que Jesus voltaria, no final, fez toda uma conta no início do século XX, e também houve a chamada grande frustração. Depois Guilherme Miller veio até se retratar sobre isso. Mas recentemente isso aconteceu no Brasil. Missionário Miranda Leal, na igreja Só o Senhor é Deus, que disse que 1000 passará, 2000 não chegará, profetizou a vinda de Jesus no final do século 20, no início do século 21, também não aconteceu. 2011, Harold Campbell, da Family Radio, ele disse que o julgamento aconteceria em maio. Eu me lembro bem desse tempo, gerou várias polêmicas. Ele marcou primeiro para maio e depois marcou para setembro e morreu entre uma data e outra. Então talvez ele estivesse falando sobre a sua própria morte. No Brasil ainda, em 13 de março, não sei quantos de vocês lembram, uma família achou que Jesus estava voltando, ele rasgou os documentos e se mataram lá em São Paulo. Toda uma família, porque deturpam os ensinos das escrituras. Isso é muito sério. Toda semana as pessoas me mandam um WhatsApp, toda semana, e às vezes com uma frequência até maior. Só essa semana foram 3 vezes, 4 vezes. As pessoas me mandam: bispo, qual é a sua opinião sobre isso? Não é? Olha, o pastor Daniel Mastral diz que vai acontecer uma coisa terrível em 2023. 2012 eu ouvi o que falaram sobre o calendário maia também, teve essa coisa.
Toda semana, toda hora, todo dia tem. Você já recebeu no seu WhatsApp alguma coisa nesse sentido? Hoje mesmo uma irmã me mandou, um camarada que ouviu, teve uma profecia e começa assim: eu estava no monte orando em jejum e Deus me falou e pediu para avisar todo mundo que estará próximo, provavelmente será no dia 8 de maio, vai acontecer um sinal do céu, vai ficar 3 dias de escuridão, você vai para a sua casa, fecha as cortinas, compra vela branca, unge a sua casa com óleo, não é óleo mineral, é óleo refinado, e não sai, e se alguém chamar, é o diabo que está chamando na porta, se você abrir, o diabo vai entrar na sua casa. E a irmã me mandou isso. E aí, bispo, qual é a sua opinião sobre isso? As pessoas se desesperam, mas isso é tão comum, especialmente em tempos como esse, de deturpar as Escrituras, de não se manter naquilo que a Bíblia Sagrada nos diz, de criar um sensacionalismo que na verdade não existe, e toda hora está buscando uma coisa, e faz uma conta, e coloca um número, e busca uma coisa, que é até interessante, mas nós deveríamos nos recordar naquilo que diz as Escrituras, nos voltarmos para aquilo que as profecias afirmam das Escrituras, da verdade, nos acordar, nos despertar para isso. E aí eu tenho para vocês a terceira instrução: olhe as horas. Quantas horas? 7:50. Olhe as horas. Porque quando vai acontecer, bispo? Se todas essas palavras elas são erradas, se todo mundo que falou e nada aconteceu, o apóstolo ele vai dizer para o povo: olha, vocês precisam estar atentos que Deus não usa relógio. Sabia disso? Deus não usa relógio. Deus não usa relógio. O apóstolo Pedro vai dizer: ora, todavia, amados, não devemos esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Diz que tem um camarada que tem uma história que conta que uma pessoa foi num sonho conversar com Jesus e disse assim para Jesus: Jesus, já que para o Senhor 1 é igual a 1000, não é? Então me dá R$1000, né? Que vai ser 1 milhão. E Jesus então diz para ele: eu vou pensar, espera 1 minuto, eu vou pensar. Aí você faz a conta, no mínimo 100 anos para ele estar esperando. Mas isso é uma maneira relativa de dizer que Deus ele não se atrasa, que o tempo de Deus é o tempo dele. Ele vai afirmar isso nas 3 palavras que ele cita lá na frente. Ele diz a respeito do dilúvio: olha, passaram-se 100 anos e Noé estava lá pregando, e o dilúvio, ninguém achava que ia acontecer, de repente fechou-se a porta e o dilúvio veio. Ele vai falar que o dia virá como um ladrão. Ele cita essa mesma expressão no versículo 10: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Significa de maneira inesperada, de maneira repentina, na hora que você não está cuidando. O tempo para Deus, ele é relativo, ele não é nessa dimensão que nós temos. O tempo de Deus está pautado sobretudo pelo amor dele, quando ele espera, diz o texto sagrado, o arrependimento. Pois o versículo 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está esperando aqueles que são salvos, esperando o seu arrependimento, esperando que num momento como esse, você se converta dos seus maus caminhos, que essas situações te despertem, que elas te acordem, que elas te levantem, que você volte para as Escrituras, que você creia nas promessas, sobretudo que você se arrependa dos seus pecados, converta dos seus maus caminhos. O tempo de Deus está aguardando, é isso, é o seu arrependimento, é a sua conversão, é a transformação da sua vida. Será que nem mesmo com tudo isso não se arrependerá dos seus pecados? Não se converterá dos seus caminhos errados? Não se despertará? Não voltará para aquilo que diz as Escrituras?
Ou na verdade você vai seguir falsos profetas, porque eu vou dizer para você como essas falsas profecias, esse zap para mandar coisa errada, como isso pega. Como as pessoas têm facilidade de acreditar em besteiras, em pessoas das quais você não conhece, em pessoas as quais você não sabe quem é, em pessoas que você não sabe nada da sua vida espiritual, da sua vida moral. Dá crédito num WhatsApp, numa mensagem enviada de uma pessoa que você nunca viu, e não dá crédito naquilo das escrituras reveladas, nos ensinos baseados no texto bíblico que você ouve desde quando era menino. E Deus esperando você se converter. Ora, meu amado, são instruções caso o mundo não se acabe hoje. Olha as horas, sabe qual é o tempo? É o tempo de você se arrepender. E por fim, o apóstolo vai dizer que nós devemos então nos levantar e nos fortalecer. Por essa razão, ele vai dizer lá no versículo 11: vistos que estas coisas serão assim, que vocês vivam em santo procedimento e piedade, esperando, apressando a vinda do Senhor. Diz o versículo 14: por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serem achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensível. Você precisa estudar mais as Escrituras. O versículo 17: estejam prevenidos de antemão, acautelai-vos que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados, e descaiais da vossa própria firmeza. Você precisa se fortalecer espiritualmente. Sua vida com Deus, ela precisa estar. Usando as instruções que nós temos em todo esse texto, ele vai dizer a primeira coisa, que nós temos que esperar. Não é? A gente está dizendo aí, fique em casa, fique em casa. Existe uma espera que tem que ser feita. Mas é interessante que essa palavra esperando, ela tem a ver com esperança, e não simplesmente com quietude. Está falando daqui, ó. Tenha esperança. Esteja com esperança. Não é para você ficar quieto, como diria lá aquela música antiga do Raul Seixas, sentado com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Não é nada disso. Está falando que você precisa ter esperança, confiar que um dia o Senhor virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, que o injusto vai pagar pelos seus erros, que o mal será eliminado da terra, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, que não haverá mais luto, nem pranto e nem dor. Ele vai dizer que nós precisamos apressar, devemos viver enquanto o mundo não acaba, esperando, com esperança em Deus, apressando a sua vinda. O texto vai dizer isso, olha, devemos apressar a sua vinda, apressando estas coisas. Como nós podemos apressar a vinda do Senhor? É simples. Enquanto o Senhor espera, de certa forma, o arrependimento, o tempo de Deus está aí aguardando a conversão. Nós podemos apressar, proclamando o evangelho da salvação, falando para esse Brasil, para esse mundo, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, proclamando, você, seja através das redes sociais, seja pessoalmente, arrependa-se dos seus pecados, converta dos seus maus caminhos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Enquanto o mundo não acaba, tenha esperança em Deus, mas apresse a vinda do Senhor. Ele vai dizer isso em Mateus capítulo 24, que este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. É tempo de pregarmos esse evangelho, chamarmos as pessoas para o arrependimento, para a conversão, despertarmos essas pessoas para saírem dos seus pecados. E por fim, empenhando a nossa vida. Empenhando significa como se colocar em um penhor, dedicando a nossa vida em santidade, em temor a Deus. A nossa vida precisa ser cada vez mais irrepreensível, não para alcançarmos a salvação, mas é porque já somos salvos, nos empenhando em viver em santidade, nos empenhando em fugir da aparência do mal. Como as coisas acontecem, né? Você começa a ver as pessoas, é no meio dessas coisas que você vê, infelizmente, muitas pessoas se afastando de Deus,
perdendo os seus valores. Quando você aperta e faz uma pergunta, não é, lá do fundo do coração, quando você chama a pessoa e diz: se você tivesse certeza que o mundo ia acabar amanhã, o que você faria? Aqueles que dizem assim: olha, eu vou me arrepender, eu vou buscar a Deus, eu vou continuar em oração. Mas tem gente que lá no fundo do coração dele, gente que está frequentando a igreja, que diz assim: rapaz, eu ia cair na cachaça, eu ia fazer muita bagunça. Duvida? É só você acompanhar aí as lives de quanta gente que está aí se perdendo no meio dessa coisa. Devemos nos empenhar em viver no temor, na santidade, na fidelidade para com Deus, porque Ele virá, é certo que viverá. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizia o versículo 18. Cresça na graça, no conhecimento, estude mais a Bíblia, aprenda mais a palavra, creia nas promessas, confie nessas promessas, espere nessa promessa, pregue essa promessa, vive essa promessa, seja usado para levar outras pessoas até Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que essas palavras nos despertem, nos levante. Que nesse tempo que nós estamos aqui, o Senhor, que nos resta ainda, que pode acabar a qualquer momento, seja despertado, acordado, levantado. Possamos estar vigilantes contra o mal, possamos nos empenhar nessa verdade, viver uma vida santa, andar com Deus, porque o tempo é de Deus. Pode ser agora? Será que é o fim? Será que é esse o momento? Será que o Senhor chegará hoje, chegará agora, chegará amanhã? Um dia como 1000 anos, será que todos já foram salvos? Será que é nesse instante que você vai se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos? Feche os seus olhos. Qual é a sua situação? Põe a mão no seu coração e medite um pouco nessas palavras. Pense um pouco nisso e se pergunte: será que eu acordei com tudo isso? Qual é a sua postura espiritual? Você é daqueles que precisam se arrepender? Será que precisamos nos acordar? Será que precisamos nos viver com uma vida de mais esperança? Conhecer mais as Escrituras? Nos empenhar, apressar a vinda do Senhor, propagando esse Evangelho? Pense nisso, com a mão no seu coração. Faça um tempo de oração e de consagração a Deus. Se você está com uma vida errada, peça perdão pelos seus pecados. Converta dos seus maus caminhos, se ofereça a Deus nessa hora como instrumento nas mãos dEle para a glória dEle. Pai do céu querido, em o nome de Jesus, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não há outro além de Ti. Antes de Ti nenhum se formou, depois nenhum outro haverá. O Senhor é o alfa, o ômega. Nós confiamos em Ti, buscamos a Tua presença nesta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos guia, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos desperta, meu Deus, em meio às dificuldades, que acorda os nossos corações, que nos faz confiar em Ti, ó Deus eterno e todo-poderoso. Ah, Senhor, nós precisamos, Senhor, abra os nossos olhos, fortaleça-nos na Tua palavra, edifica-nos, Senhor, a fé, edifica, Senhor, o nosso coração, edifica, Senhor, a nossa esperança. Nós esperamos em Ti, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Teu é o reino e a Ti seja a glória, meu Senhor. Aquele que comigo nesse instante apresenta o coração, aquele que está andando perdido, afastado, que não tem certeza da salvação, mas que nesse instante se arrepende, pede perdão pelos pecados e deseja ter uma vida nova. Perdoa, Senhor, limpa, meu Deus, nesta hora, traga, meu Deus, um novo coração, meu Deus, aquele que quer viver uma vida reta, santa, justa, piedosa, irrepreensível perante o Senhor, ajude nesse instante. Desperta, meu Deus, os Teus filhos, as Tuas filhas,
para que possamos ser instrumentos para apressar a tua vinda. Eis que o Senhor virá, meu Deus, quando todos se arrependerem, quando, meu Deus, o teu povo se arrepender, quando chegar, meu Deus, o número daqueles que são teus, oh Senhor, quando este evangelho for pregado até os confins da terra. Levanta, meu Pai, desperta, Senhor, meu Deus, desperta os pregadores, desperta as pregadoras, os profetas do Senhor, oh meu Deus, os ministros do Senhor, oh meu Pai. Move, Senhor, nos corações, Senhor, aquele que me ouve, que tem vivido nesse tempo uma vida tão errada, perdida, afastada do Senhor. Pai, move no coração, Senhor, aquele que se arrepende. Oh meu Deus, abençoe pelo teu poder, por tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus.